Palmeirense, Verdão eliminado da Copa do Mundo de Clubes, fazer o quê, né? Paciência, bola pra frente. Não vamos baixar a cabeça não, que a gente fez um grande papel aí, a gente foi mais longe do que o Botafogo e o Flamengo, isso aí já é bom demais. Na verdade, quando começou o campeonato aí, todo mundo falava quem vai ser o brasileiro que vai mais longe. Bom, nós somos o segundo que foi mais longe, né? E graças a Deus não foi nem o Flamengo nem o Botafogo aí mais longe, então toda a força aí para o Fluminense que vai seguir, vai continuar. E vamos ver se eles vão conseguir ganhar do Chelsea. Eu duvido muito, viu? Duvido muito. Eu acho que o Chelsea vai para a final contra o Paris Saint-Germain. Com certeza. Vamos ver o que vai acontecer aí, viu? Vamos ver o que vai acontecer, porque agora tentar ganhar a Libertadores para ganhar mais um Mundial, né, no fim do ano. Já que a gente ganhou de 51, a gente ganha o Mundial de 25 do fim do ano também. Não tem problema, não. Para a FIFA tudo é Mundial, apesar dela chamar de novo de Intercontinental agora, novo nome, mas ainda é Mundial. Olha, o Galvão Bueno se pronunciou depois da eliminação do Palmeiras. Você vai ver agora que alguns comentaristas falaram, inclusive vai começar do Galvão Bueno, olha o que ele falou. Infelizmente não deu para gritar Palmeiras no final do jogo, mas a vitória do Chelsea por 2-1 foi justa, principalmente pelo primeiro tempo de domínio total do time inglês. Mas para dizer a verdade, eu até já esperava por isso. Entrar para um grande jogo contra um dos grandes do futebol mundial e sem 3 titulares da defesa não é fácil. Tomaram um gol do Palmer, o craque do Chelsea, livre de marcação, até que ficou barato. Mas aí no intervalo, entra no jogo a capacidade do técnico Abel. Mexeu no posicionamento, mas deve ter mexido mais com a cabeça dos jogadores. O jogo ficou igual. Não era mais essa conversa de superioridade europeia ou de prateleiras diferentes. O Palmeiras saiu para o jogo e chegou ao empate com um golaço de Estevão. E Abel fez alterações para ganhar o jogo, colocando Paulinho, Maurício e Flaco Lopes. E quando o jogo estava lá e cá, tomou um gol bobo. Uma bola que pega daqui, bate ali e atrapalha o goleiro Everton. Aí não dava mais. A sonhada semifinal brasileira não vai acontecer. O Chelsea vai encarar o Fluminense. O Palmeiras perdeu, mas não passou vergonha. Olha, meus amigos, o Palmeiras perdeu pro Chelsea, 2-1, né? O Chelsea era favorito, essa é a verdade. Mas eu também acho que não foi um vexame, não. Ganhou um time melhor, que é o Chelsea. Agora vamos ter Fluminense e Chelsea. Quem é favorito? É o Chelsea. Mas o Fluminense vem aprontando pra cima de todo mundo, né? Então, o Palmeiras se despede do Campeonato Mundial Interclubes, fez a campanha que dava para fazer e o Chelsea fez a sua melhor apresentação até agora. Então, vitória justa do Chelsea, vitória justa, não dá para se discutir não, uma vitória que coloca o Chelsea, eu repito, em semifinal e enfrenta o Fluminense na próxima terça-feira, às 4 da tarde. Um abraço, amigos. Mauro, notas para a eliminação do Palmeiras. O Everton. 4. Jai. 6. Bruno Fux. 7. Mikael. 5. Vanderlan. 6. Rios. Rios, 6. Martinez. Martinez, 6. Alan. 5. Estevão. 8. Facundo. 5. Vitor Roque. 6. Paulinho. 6. Maurício. 7. Flaco Lopes. 5. Rafael Veiga. Sem tempo para nota. Aníbal Moreno. 6. Abel Ferreira. 6. O Everton, para mim, é o quarto maior goleiro da história, quarto maior melhor goleiro da história, lembrando que são 110 anos de história, nessa função, é uma função completamente diferente até os anos 90, em nível de treinamento e no próprio nível físico, né? O tamanho dos goleiros, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras e o decano da preparação de goleiros do Palmeiras, o seu Valdir, tinha 1,70 m, Valdir Moraes. Não tem nem como comparar, né? E era um goleiro espetacular, sobretudo pelo posicionamento, né? Colocação. Então não tem como comparar meio que épocas, né? Mas para mim o Everton é o quarto maior goleiro da história do Palmeiras. Mesmo com essa infelicidade de hoje. Eu esperava mais do Vitor Roque. Não é porque não acho que é custo-malefício. Tá? Mas toda hora a gente fica tudo... você custou isso, você tem que desempenhar. Acaba sendo uma cobrança até injusta, né? Mas ele é o jogador mais caro do Palmeiras, superando o Paulinho que chegou esse ano e o próprio Flaco Lopes, que é o reserva dele, que era o mais caro. Se você somar Flaco Lopes e Vitor Roque, dá mais de 40 milhões de euros. Então, é o preço do Marcos Leonardo que pagou, o Hilal pagou 40. Assim, ele não tá legal, não tá no nível bom. Agora é fora o Vitor Roque? Não.
O Palmeiras competiu, ele é de novo no finalzinho, como havia sido em Abu Dhabi, ainda aqui na prorrogação, né? O gol que levaria para os pênaltis, o gol que acaba saindo do Kai Havertz na cobrança de pênalti, mas naquele jogo aí, fala até como torcedor, eu já estava feliz de ir para os pênaltis, mas achava, os pênaltis o Palmeiras não vai ganhar, né? Como não tem acontecido nos últimos tempos. E agora estava igual. O Atlético Mineiro. É que o Atlético Mineiro consegue ser menos vencedor ainda nos pênaltis, embora tenha ganhado a Libertadores, né? Da maneira que ganhou lá em 13. Mas assim, o saldo do Palmeiras é assim, pô, não é qualquer time que chega aí, não é um time qualquer que chega até as quartas, mas em nível de desempenho, eu acho que o Palmeiras poderia ter feito uma Copa do Mundo de clubes melhor do que fez. Então, assim, acho que o Mundial do Palmeiras não foi bom. Foi bom até onde avançou. E aí, foi o segundo brasileiro que melhor avançou, o segundo sul-americano que melhor avançou. E empatado com o Al Hilal, foi o segundo não europeu que mais avançou. Sim. Então, nesse aspecto, sim, ganhou uma grana boa, mas em termos de bola jogada, não acho que tenha sido bom o Mundial do Palmeiras, num geral, e o Palmeiras se despede sem ganhar de um europeu, né? Sim. O Botafogo ganhou de europeu, o Flamengo ganhou de europeu, o próprio Chelsea e o Fluminense. Ganhou de um europeu, merecia ter ganhado, como o Palmeiras também merecia ter ganhado do Porto, mas o Palmeiras e o Fluminense merecia ter ganhado do Borussia. Então, assim, acho que o Mundial do Palmeiras em bola jogada não foi bom. Em resultado, um abraço para o Ricardo Martins, que está nos vendo lá de Santos, em termos de resultado, acho que foi bom, ou foi dentro do que a gente poderia considerar bom. Mas em termos de bola jogada, acho que o Mundial do Palmeiras não foi bom. Acho que o Palmeiras pagou o preço de só ter jogado um tempo, basicamente, né? Primeiro tempo do Palmeiras foi muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, assim, num nível estarrecedor, de não conseguir nem pressionar, nem incomodar o Chelsea. O Chelsea trabalhou dentro do campo do Palmeiras como quis. O famoso entrelinhas, né? Que é aquele jogador que fica entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Toda vez tinha alguém do Palmeiras, do Chelsea livre ali, assim saiu o gol, foi o passe do Chalobah entrar naquela região, estava o Palmeiras completamente livre, o Palmeiras não conseguiu pressionar, não conseguiu roubar a bola, não conseguiu ficar com a bola. O Palmeiras, nos 10 minutos final do primeiro tempo, foi começar a chegar, teve esse lance do Vanderlan lá de cabeça que o Robert Sanches defendeu sem susto no meio do gol, e uma ou outra escapada do Estevão, só muito pouco. E aí no segundo tempo, o Palmeiras sim começou a jogar, tira um gol da cartola o Estevão. E aí o Palmeiras entra no jogo, o Abel faz mexidas para ganhar o jogo, Abel não flertou com a prorrogação, não especulou com o empate, ele fez alterações para ganhar o jogo. E aí, num dos portos seguros do Palmeiras, desse Palmeiras vitorioso, vem uma falha que, ao desvio no pé do Giai, é verdade, mas ali faltou tempo de reação. Acho que muito dessa frustração é olhar pro adversário, né, e ver que dava pra ganhar do Chelsea, né? Não é um bicho papão não assim. É um time que deixa você jogar também, é um time que vem com muitos jogadores jovens, inexperientes. Tá certo que com muito investimento, né? Você olhava pro banco do Chelsea hoje, um monte de jogador ali que quem não consome o futebol de maneira hardcore, assim como a gente, não ia conhecer os caras. E o Chelsea... time do Chelsea? E eles despejaram muito dinheiro nesses caras. O time do Chelsea, se qualquer jogador do Chelsea cai duro na Avenida Faria Lima, só vão reconhecer o Enzo Fernandes e talvez o Palmer. Caidura é nome do jogador do Chelsea. Se passa na praça do praça de alimentação do shopping. Se você encontra os jogadores do Chelsea na fila do almoço aqui, só reconhece o Enzo Fernandes e o Palmer. E o Cucurella, né? Minha mãe reconhece o Cucurella. Infelizmente não deu para gritar Palmeiras no final do jogo. Mas a vitória do Chelsea por 2-1 foi justa. Principalmente pelo primeiro tempo de domínio total do time inglês. Mas para dizer a verdade, eu até já esperava por isso. Entrar para um grande jogo contra um dos grandes do futebol mundial e sem 3 titulares da defesa não é fácil. Tomaram um gol do Palmer, o craque do Chelsea, livre de marcação, até que ficou barato. Mas aí no intervalo, entra no jogo a capacidade do técnico Abel. Mexeu no posicionamento, mas deve ter mexido mais com a cabeça dos jogadores. O jogo ficou igual. Não era mais essa conversa de superioridade europeia ou de prateleiras diferentes. O Palmeiras saiu para o jogo e chegou ao empate com um golaço de Estevão. E Abel fez alterações para ganhar o jogo, colocando Paulinho, Marício e Flaco Lopes. E quando o jogo estava lá e cá, tomou um gol bobo.
Uma bola que pega daqui, bate ali e atrapalha o goleiro Everton. Aí não dava mais. A sonhada semifinal brasileira não vai acontecer. O Chelsea vai encarar o Fluminense. O Palmeiras perdeu, mas não passou vergonha. Gente, tá, então Galvão Bueno deu aula. Galvão Bueno, fiz questão de botar o Galvão aí pra você, sabe, ver bastante do Galvão Bueno. Porque ele deu aula, comentário também muito bem, cara, muito bem feito, muito bem feito. Eu acho que ele até escreveu esse roteiro aí, porque foi muito bem feito, cara. O reflexo da lente não dava pra ter certeza ali, mas o Galvão, pô, Serdão tá de parabéns, Galvão Bueno tá de parabéns. Pô, como é bom você ver comentários sensatos, sabe? É gente vivida, experiente que tá falando isso aí, ó. É o Serdão, é o Galvão. Eu concordo, assina embaixo em tudo que o Galvão falou, tudo. Concordo totalmente com o Galvão Bueno. Por isso que ele é um mito, cara, é um monstro. E você, o que você achou dos comentários do Galvão Bueno? Os outros comentaristas soltaram os cachorros aí também, né? O que você achou aí? Conta pra mim nos comentários. Se não é inscrito aqui no canal do Verdão, se inscreve aí. A gente traz tudo sobre o Palmeiras aqui, tá? Olha, eu vou deixando você agora para clicar nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela final e eu te vejo lá. Avante, palestra!